A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. E hoje o tema da nossa mensagem é oração para Deus agir. Não vai ficar desse jeito. Você quer que Deus haja em alguma situação da tua vida? Pois ouça essa palavra, que o Senhor venha falar ao teu coração. Nós iremos meditar no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 27, que diz assim: Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Aleluia. Como diz o tema, eu quero repetir aqui para você. Não vai ficar desse jeito. Não vai ficar desse jeito, meu irmão e minha irmã. Já te alegra, Deus vai escrever uma nova história. É isso mesmo que você está ouvindo. Uma nova história o Senhor tem para ti. Eu sei que são tantos medos, são tantas dúvidas. E você disse aí no teu coração: Senhor, e agora? Senhor, como é que vai ser? E Deus fala ao teu coração: fica tranquilo, fica tranquila. O Senhor está cuidando de ti. Como diz esse louvor, o Senhor vai escrever uma nova história. Uma nova história o Senhor começa a escrever para ti, meu amado e minha amada. Este capítulo de Juízes nos fala que Jefité, ele livra os israelitas. Jefité, diz a Bíblia que ele era o filho de uma prostituta, com Gileade, que Jefité era valente, era valoroso, mas o seu pai Gileade tinha outra mulher, e essa mulher tinha outros filhos. E quando esses filhos ficaram grandes, eles expulsaram Jefité e lhes disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefité, ao ouvir aquelas palavras, ele foge dos seus irmãos e vai para a terra de Tobi, lugar este que Jefité se refugia e se reúne com um grupo de homens levianos, mas esses homens levianos saíam com ele. Só que depois de alguns dias, diz a palavra do Senhor, que os amonitas pelejaram contra Israel. Com isso, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: vem e ser-nos por cabeça, para que pelejemos contra os filhos de Amon, ou seja, contra os amonitas. Só que Jefté diz: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que agora viestes a mim quando estais em aperto? Oh, glória! E eles responderam: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Aleluia. Então Jefté ele responde: quer dizer que se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E os anciãos responderam: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Aleluia. Jefté então vai e manda mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E ele responde que Israel havia tomado as suas terras. Só que Jefté, ele diz para o rei que Israel não tomou as suas terras. Que quando eles chegaram, eles vinham no deserto e chegaram em Cádiz, Israel pediu ao rei dos amorreus e o de Esbom para os deixar passar pela terra até o lugar que o Senhor havia prometido. Mas Seom foi se juntar e juntar todo o povo para pelejar contra Israel. E por causa disso, o Senhor deu toda aquela terra aos israelitas.
Aleluia. Desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Por isso que ele alega que eles não tomaram a terra. Eles que não deixaram ele passar. E por punição o Senhor deu toda a terra nas mãos dele. Aleluia. Aleluia. E ele faz uma pergunta. Por que você não tentou recuperar essa terra antes, há 300 anos? Tampouco pequei contra ti, porque tu usas de mal comigo em pelejar contra mim. Pois o Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Aleluia. Essa foi a oração de Jefté, pedindo ao Senhor para julgar a causa deles. Só que o rei de Amon nem deu ouvidos a Jefté. É quando vem o Espírito do Senhor sobre Jefté, e o Senhor deu os amonitas nas mãos de Jefté. Porém, ele havia feito um voto ao Senhor, que se ele vencesse os amonitas, a primeira coisa que saísse da sua casa ao seu encontro, ele daria de volta ao Senhor. E ao chegar, quem sai é a sua filha. E a sua filha, ao saber o seu voto, ela pede o pai ali 2 meses para chorar pela sua virgindade e que depois iria cumprir o voto. E a Bíblia nos diz que ela não conheceu homem algum. Aleluia. E que todas as mulheres de Israel, de ano em ano, iam lá chorar a dor da filha de Jefté. Eu quero te perguntar nesse dia de hoje. Você crê que Deus vai colocar a gente em aperto porque te expulsou, porque fez algo contra ti, e essa pessoa ela vai vir atrás de ti para te pedir ajuda, para te pedir perdão? É isso que o Senhor fala nessa palavra ao meu e ao teu coração. Não te preocupa com esses perseguidores, com os caluniadores, com aqueles que te excluem, com aqueles que te expulsam. O Senhor já preparou uma situação, um aperto, e que essa pessoa vai lembrar que é porque fez algo contra ti, meu amado e minha amada. Nesse texto, Jefté ele apresenta o Senhor como um justo juiz que resolve as nossas causas. Deus, ele é a favor dos pobres oprimidos e dos injustiçados, não esqueçam disso. Jefté ele falou: o Senhor é juiz. Julga, Senhor, entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Sabe o que isso aqui significa, meu irmão e minha irmã? Que Deus pesa na balança as nossas ações, mas que Ele também pesa as ações de todos aqueles que intentam o mal contra nós. E muitas vezes você não sabe por que é tão perseguido, por que é tão caluniado, tão machucado, tão expulso de situações, excluído. Mas eu quero te dizer que Deus sabe. Deus tem ouvido conversas que você não tem ouvido e Ele tem permitido você sair do meio. Deus tem visto coisa que você não está vendo, mas eu quero te dizer que você não está vendo e nem ouvindo, mas Deus está vendo e ouvindo sim. E essas conversas não têm agradado a Ele, não. E Ele vai entrar com a justiça, porque aqui a palavra está dizendo, Ele é um justo juiz. Talvez você diga, irmã Naila, isso não existe, está na palavra. O problema é que nós aprendemos que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele vai justificar aqueles que são injustiçados, meus irmãos. Aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sendo rejeitados. O Senhor sempre está por aqueles que estão em sofrimento, meus amados. E sabe por que você é tão perseguido e caluniado? Porque o inferno sabe o prejuízo que você dá ao inferno. Então pregue, louve, faça o que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Porque quando você prega,
cadeias são quebradas, vidas são restauradas, vidas são transformadas. É por isso que você tem sido tão atacado, tão atacada. É porque você faz a obra do Senhor, porque você está em obediência ao Senhor. E isso desagrada o inimigo e ele vai usar pessoas que são usadas por Satanás para tentar te parar, para tentar te entristecer. Mas não pare, essa é a ordem do Senhor. Faça o que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Aleluia. Continua. É por isso que vem as muitas setas. Aleluia. Mas ainda sem forças, eu te digo, pregue, cante. Ainda que você esteja triste, abatido, que esteja doendo a situação, se coloca de pé. Porque mesmo com os levantes, eu quero te dizer que Deus cumprirá o que te prometeu. Sabe essa barreira que aos teus olhos é grande, a impossibilidade? As coisas estão assim desse jeito aí, uma bagunça. Mas Deus te diz, eu irei fazer diferente. Eu vou mudar a tua história. Podem te expulsar, podem te caluniar, podem tentar te prejudicar, mas Deus vai entrar na peleja para te dar a vitória. Não se preocupa, meu irmão e minha irmã, com os perseguidores. Basta você ler a palavra, basta você orar, jejuar, apresentar eles ao Senhor, porque é o Senhor quem vai pelejar por ti. Aleluia. Já diz lá em Êxodo 14:14, vós vos calareis e eu pelejarei por vós. Fica calado, fica tranquilo aí. Porque o Senhor está vendo e Ele vai entrar com justiça. Ele vai entrar nessa situação, nessa causa. Vocês lembram que Saul perseguia Davi só por inveja? Que a inveja era tanta que ele, de dia e de noite, pensando em matar Davi, perseguindo e correndo os 4 cantos do mundo, tentando prejudicar, tentando pegar Davi para matar. Vocês lembram dessa história? Porém, a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele falou algo ao Senhor. Ele disse, o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Tá vendo como tem horas que nós temos que pedir justiça ao Senhor? Tá vendo como tem hora que nós temos que dizer, Senhor, eu não aceito passar mais por essa situação. Senhor, eu não aceito mais essa situação. Hoje eu te clamo, Senhor, entra na minha peleja, Senhor. Porque o Senhor está vendo, papai, o que estão fazendo. O Senhor está ouvindo o que eles estão falando, o que eles estão planejando, papai. O Senhor tem me revelado, Senhor. Entra na peleja. Foram muitos os personagens na Bíblia que clamaram ao Senhor por justiça, meu irmão. Tem situação que nós não podemos nos conformar, que nós não podemos aceitar, que nós temos que nos levantar em oração, nos posicionando para o Senhor entrar na peleja. Aleluia. Essa história aqui, que Davi pede ao Senhor para julgar e defender ele da mão de Saul, está lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 15. E nós vimos o fim de Saul. Vocês viram também o fim de Judas. Então só continua. Vai orando, porque os inimigos mesmo é quem se destruirão. Judas, ele tramou a morte de Jesus. Fez tudo em oculto. Ele vendeu Jesus, ele vendeu a amizade. Ele vendeu a consideração. Ele vendeu a confiança que Jesus tinha nele. Mas o final, nem as moedas serviram para ele. O final dele foi triste. Nem ele mesmo aguentou o peso da consciência.
O Senhor fala ao meu e ao teu coração. O aperto vai ser tanto em pessoas que têm se levantado como impedimento, como pedra de tropeço na tua vida, te fazendo mal, te perseguindo, te caluniando, que eles vão vir te pedir misericórdia, que eles vão vir, porque o Senhor vai dar ordem para eles te procurarem, para pedir ajuda, para te pedir perdão, para que a mão do Senhor saia de cima deles. Porque o Senhor, Ele é um justo juiz. Vocês não esqueçam isso, irmãos. Todas as nossas ações, elas são pesadas. Todas as nossas palavras ditas são pesadas pelo Senhor. E se você não aceita mais essa situação, se você tem visto as tramas, se Deus tem te revelado coisas, busque ao Senhor, porque o Senhor vai entrar com providência na tua causa. É o Senhor quem vai te ajudar. Vamos orar? Senhor, Paizinho querido, Paizinho amado, estamos na tua presença, queremos te pedir perdão e te agradecer por tudo, Senhor. Paizinho, nós estamos unidos em oração para te pedir, Senhor. Age, papai, ao nosso favor, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Que toda injustiça, papai, o Senhor venha, papai, cobrar, meu Deus. Que o Senhor venha, papai, nos justificar, Senhor. Senhor, o Senhor ouve conversas, o Senhor tem visto coisas, papai. Que o Senhor venha, papai, pesar em balanças, papai. As ações das pessoas que têm se levantado contra nós, Senhor. Em nome de Jesus, papai, como Jefté pediu, Senhor. Para o Senhor julgar a causa dele, papai. Que o Senhor venha julgar a nossa causa também, Senhor. Como Davi pediu, meu Deus, para o Senhor julgar e nos livrar das mãos dos inimigos, nós te clamamos nesta palavra, Senhor. Julga a nossa causa, Senhor, e nos livra, meu Pai, das mãos dos inimigos, Senhor. Que os inimigos não nos alcancem, não nos toquem, Senhor. Em nome de Jesus, papai, desbarata o inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor. Que se por um caminho eles estejam vindo, Senhor, por 7, faça eles retroceder, papai. Tira as forças, Pai. Cumpre o que diz essa palavra, que o Senhor os coloque em aperto, que o Senhor venha, papai, ocupar eles. Tirar, papai, as nossas vidas da mente deles, os nossos nomes da boca deles, Pai. Em nome de Jesus, papai, nós te clamamos por justiça, Pai. Nós não aceitamos essa situação ficar assim, Senhor. Nós não aceitamos, papai, em nome de Jesus. Nessa hora te apresentamos todos os nossos inimigos, os ocultos, papai. Aqueles que tramam as escondidas como Judas, pai. Que nos vendem, que mentem com o nosso nome, Senhor. Que tramam as escondidas, pai. Em nome de Jesus, papai, que eles venham sentir uma dor na consciência. Que eles não venham nem dormir mais, Senhor, pela maldade que Ele tem nos feito, Senhor. Tira o sono, papai, age na vida deles, Senhor. O Senhor sabe como fazer na vida de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, se levanta ao nosso favor, Senhor. E faz uma nova história, papai. Meu Deus, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, papai, não a nossa, Pai. Porque nós pensamos uma coisa, o Senhor pensa outra, teus planos são maiores. O Senhor é quem sabe, papai, o que trama ao nosso quando nós não estamos presentes, Pai. O Senhor sabe, papai, o que é que desejam, Senhor. O Senhor sabe o que é que conversam, Pai. Então, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, por nos revelar antes de acontecer. Obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome, papai. Nós já decretamos a nossa vitória sobre os nossos inimigos. Nós decretamos, papai, que nós vamos viver as promessas, nem Satanás, nem ninguém pode impedir, Senhor. Porque o Senhor é quem vai adiante de nós, abrindo os caminhos, papai. Tirando todos os espinhos, papai. Quebrando os carros de fogo, queimando os carros de fogo. Quebrando as lanças, papai. Em nome de Jesus, desfaz, Senhor, o laço, Senhor. Desfaz todo motim, todo embaraço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.
É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Porque nós cremos que do jeito que tá não vai ficar. Que do jeito que estão fazendo não vai acontecer, Senhor. Vai ser da tua maneira, do teu jeito, papai. Haja ao nosso favor, Senhor. Não deixa nós sermos envergonhados nem confundidos, Senhor. Envergonha e confunde os nossos inimigos, papai. Em nome de Jesus, que o teu anjo os persiga, Pai. Mas que a verdade seja revelada e que o Senhor os traga a nós, Senhor. Não para nós fazer o mal, mas para nós vermos o que o Senhor pode fazer na vida dos injustiçados e de um justo teu, Senhor. E o teu nome vai ser glorificado, Senhor, na vida dos oprimidos, dos excluídos, como foi Jefté. Foi expulso do meio da sua casa, da sua parentela, Senhor. Mas o Senhor preparou a situação para ele voltar, em nome